Vai gravar. Isso, agora vai gravar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer em receber vocês para mais uma palestra da nossa oitava semana da EAD. E hoje a gente tem como convidado, nós temos o professor Rodrigo, né? Que hoje ele é coordenador administrativo aqui do UNES. E o... Deixa eu, deixa eu só pegar aqui. E o Brian, que ele trabalha junto com o Rodrigo, né, Rodrigo? Abre o seu áudio aí. Isso mesmo, Thiagão. O Brian trabalha junto com o Rodrigo no PX, e aí hoje os dois vão dar um show aí pra gente, para falar um pouquinho do que é esse programa, como que funciona, tá bom? Rodrigo, obrigado, seja muito bem-vindo, tá? E aí, ao final da palestra, os meninos vão fazer algumas perguntas e eu passo para você, beleza? Legal, Thiago. Um abraço. Valeu. Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Espero que estejam me vendo, estão me ouvindo. Tá tudo ok? Brian, me dá um sinal aí. Tá tudo certo? Tá ouvindo, me vendo? Então espero que a imagem e o áudio esteja legal para todo mundo aí. É um prazer estar aqui, tudo ok? Obrigado, Leidiane, Marina, valeu. É um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade aí do pessoal da EAD, dessa semana da EAD aí, que tem movimentado bastante o Grupo Unis. Agradeço o Thiago, especificamente aí, pela oportunidade, pelo convite, pela abertura do espaço aqui para a gente poder apresentar um pouquinho, para a gente poder falar um pouquinho sobre comércio exterior, sobretudo sobre o PX, né, que às vezes é muito desconhecido para todo mundo, mas é algo que tem uma abrangência nacional, né, e aí, ao longo desse bate-papo aqui, a gente vai poder entender um pouquinho como que ele acontece, como que ele está presente na vida das empresas, como que ele está presente na vida de alunos de comércio exterior ou de outras áreas, né, de administração. Então, como o Thiago falou, eu sou coordenador administrativo aqui no grupo Unis, e também professor. Sou professor de comércio exterior aqui no curso de comércio exterior presencial, no curso de logística e também lá na FATEPS, no curso de administração, lá em Três Pontos. Então, já vi que tem alguns alunos meus aqui, desde já agradeço a presença de vocês, e para quem não me conhece, é um prazer. Meu nome é Rodrigo, e é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui compartilhando um pouquinho de ideia com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Alguém me dá um sinal, Brian, você me dá um sinal se deu certo aí o Excel, o PowerPoint. Excel não, PowerPoint. Tá vendo? Não, tá carregando ainda. Acho que o meu tá carregando ainda, Gustavo. Ok, algumas pessoas falaram que sim, então o seu deu? O meu ainda não, mas pode ir que eu tô acompanhando por aqui. Então, beleza, se alguém não estiver vendo, por favor, comunica aí. E como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver o chat. Então, eu peço para que alguém se inscrever no chat, alguém me avise aí que tem uma mensagem no chat, porque eu estou com a tela toda no PowerPoint, na apresentação. Então, a nossa proposta aqui, né, a gente apresentar um pouquinho desse comércio exterior atual e aonde que o PX encaixa nessa dinâmica de comércio exterior atual. Vai ser mais um bate-papo, né, não num formato de palestra, nada disso. É um bate-papo mesmo, uma interação minha, que sou o coordenador do projeto, e do Brian, que é o monitor do projeto, para que a gente possa esclarecer o máximo de dúvidas e apresentar da melhor forma possível esse projeto que a gente está à frente aí, que tem sido um grande desafio, principalmente pelo momento que a gente está passando, onde tudo tem sido um desafio, né? Esse é mais um
é mais um desafio. Então, a gente sabe, né, o quanto que o comércio exterior ele está presente hoje nas organizações, o quanto o comércio exterior ele é importante para a política, para a economia de um país, né? A gente ter essa interação com outros países é de fundamental importância. Aqui na nossa região, eu não sei se as pessoas que estão aqui presentes são todas de Minas, como o curso é EAD, ele é além fronteira, né? Pode ter gente de longe ou de perto, mas aqui a gente já tem uma cultura exportadora de café que muitas vezes faz a gente pensar que as nossas exportações, que o nosso comércio exterior é somente café. E não, claro que o café tem a sua devida importância, é muito legal, movimenta muito a nossa economia, mas a gente quer mostrar para vocês aqui, quer trocar essa ideia, que há outros produtos, há outros segmentos que também são tão importantes para o comércio exterior quanto o café é. O café é muito importante, mas há outros produtos que também podem ser exportados. Então, a balança comercial, né, que mede no Brasil as importações e exportações, é interessante que o governo equilibre ela, né, para que ela sempre fique superavitária. O que é isso? Mais exportação do que importação, mais a entrada de divisas do que a saída de divisas, visto que ambas as frentes são importantes. Tanto as importações quanto as exportações, todas duas são muito importantes para o país. Mas as exportações tendem a ter uns benefícios fiscais, tendem a ter procedimentos que facilitam ela. Já na importação, o governo tenta cercar um pouquinho, inclusive para proteger o mercado interno, né? Então, é sempre um debate entre liberalismo e protecionismo, né? O governo sempre está com isso em pauta para poder ter essa proteção no mercado interno. Então, a exportação, a gente tende a simplificar os processos, abaixar os impostos, dar isenção de imposto, zerar algumas alíquotas, para poder, nesse momento que a gente está passando, em torno do corona, a gente pode notar algumas coisas pautadas no comércio exterior. Então, quando a gente vê uma notícia lá, governo zera a alíquota de imposto de importação para produtos médicos, para máscara, para luva, para álcool em gel. Então, são medidas que o governo, nesse momento, está tomando, voltadas para o comércio exterior. E isso o governo faz o tempo todo. É que agora está mais evidente devido ao momento que a gente está passando. Então, é nesse sentido, é nesse cenário, né, que surge a Apex Brasil, nessa interação, nessa globalização que a gente tem hoje. Se a gente for pensar, o UNES totalmente globalizado, né? Quando a gente pensa que numa sala tem intercambistas, ou que tem alunos nossos fazendo intercâmbio em diversos países pelo mundo, a gente está falando dessa globalização. Então, mesmo que eu trabalhe numa empresa, mesmo que eu não seja da área de comércio exterior diretamente, acaba que hoje em dia a gente está interligado com o comércio exterior, pois o mundo é globalizado. Esse momento aqui mesmo, a gente poderia ter pessoas de outros países assistindo a gente. Basta a gente enviar o linkzinho aí para a pessoa que estiver lá no Japão, lá na China, ou na Argentina, em qualquer lugar, ela podia estar vendo a gente. Então, assim, essa forma de globalização, essa forma de interação dos países faz com que surjam a Apex. Então, a Apex é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Então, o intuito da Apex é um órgão que está vinculado ao Ministério das Relações Exteriores, ao Itamaraty, né? Então, é um órgão que fica lá em Brasília, tem a sua sede em Brasília, é um órgão político, justamente para fomentar, justamente para incentivar esse estreitamento do Brasil com outros países, para fazer com que as marcas brasileiras, com que as empresas brasileiras estejam presentes em outros países. Nós temos uma vantagem no Brasil, né, que nós temos produto de tudo quanto é jeito, né, nós temos, aqui na nossa região é muito forte o café, no Rio Grande do Sul é muito forte o algodão, nós temos muito minério, nós temos soja, então a gente consegue uma diversidade de produtos
que faz com que a gente consiga mercados externos muito fácil, né? A gente tem muito mercado externo. Então, a Apex, o intuito dela é justamente esse, conseguir vender o Brasil, a marca Brasil, tornar o Brasil mais importante no mercado externo, e isso é muito bom, isso é muito legal, que bom que existe a Apex para poder fazer isso pelas empresas brasileiras, atrair investimentos para dentro do Brasil. Então, é um serviço autônomo, como o Sebrae, o Senai, o Sesc, tem outros também. Então, o Sebrae é mais comum aí, né? A gente sempre conhece o Sebrae, é comum para a gente. Em várias cidades existem Sebrae, inclusive aqui em Varginha tem o Sebrae. A Apex é como um órgão desse, porém voltado para comércio exterior, porém voltado para exportação e investimentos no Brasil. Então, ela atua para promover a exportação de produtos e serviços brasileiros e atrair investimentos externos para o Brasil, justamente para vender a marca Brasil lá fora, para atrair investimento para o Brasil e alavancar a nossa economia. Hoje, não dá para a gente pensar em economia, não dá para pensar em desenvolvimento do país se a gente não pensar em comércio exterior, se a gente não pensar nesse intercâmbio de mercadorias entre países. Então, na teoria, é o quê? Nós oferecemos para o resto do mundo aquilo que a gente é bom, e o mundo oferece para a gente aquilo que eles são bons e a gente não é tão bom assim, né? Então, essa dinâmica do comércio exterior, ela tem que existir. É claro que existem N fatores que compõem isso, tem toda uma legislação, tem toda uma regra para isso acontecer, tributação, mas essa é a verdadeira dinâmica, a gente conseguir fazer essa troca de mercadorias, essas trocas culturais, para que a gente cresça o país, desenvolva o país, tenha acesso a coisas novas, às novas tecnologias. Então, esse é o intuito da Apex. Então, dentro do seu leque de ações, dentro do seu leque de serviços que ela oferece, ela tem missões comerciais e prospectivas, então, leva um grupo de empresários para missões comerciais no exterior, para fazer contato, para fazer network, para trocar cartão com a empresa lá fora, com o investidor, com o comprador, rodadas de negócio com compradores estrangeiros, então põe todo mundo numa mesa para debater, para conversar, para fazer negócio internacional, participações em feiras internacionais, isso aqui é muito comum, né? Quando a gente quer vender algo lá fora, a gente vai com um stand, né, para uma feira internacional, e lá a gente conhece pessoas, conhece compradores, conhece concorrentes, outras pessoas que fazem aquilo que a gente faz, e a gente pode aprender com eles, né, fazer algo que a gente não estava pensando, ou ver algo que eles fazem que a gente não deve fazer. Então, as feiras internacionais é um bom caminho para poder internacionalizar uma marca, para poder vender um produto lá fora, além da oportunidade de conseguir conhecer muita gente. Então, a Apex também faz isso. E o principal, que é o nosso intuito aqui, que é frisar aqui, ela tem o PayEx. Dentro do seu leque de ações, dentro do seu leque de serviços que ela oferece para empresas, para investimentos no Brasil, ela tem o PayEx. Então, a gente conseguiu o PayEx Varginha. O que é o PayEx? É o Programa de Qualificação para Exportação. Então, muitas vezes, há empresas que não participam do comércio exterior por conta do não conhecimento da burocracia, né? A gente costuma falar assim, o comércio exterior é muito burocrático. Tudo bem, é muito burocrático, mas burocrático como? Vamos desvendar essa burocracia, não é impossível desvendar essa burocracia. Então, às vezes, a gente tem uma cultura, principalmente quando trata de pequenos, médios empresários, de microempresas, de que o comércio exterior é confuso, é burocrático e não vai tentar um mercado externo. E aí acaba se esbarrando nisso. Por isso que o programa PayEx, ele é totalmente gratuito e ele vem justamente com o intuito de qualificar essas empresas para exportação. Então, é um serviço pedagógico, é um serviço de ensino para exportar. Então, o governo faz isso por quê? Porque ele quer incentivar as empresas a exportarem. Ele quer fomentar a exportação.
Mas aí o empresário vem e fala assim, mas eu não sei, eu não tenho know-how, eu não tenho conhecimento para isso. Tudo bem. Então a Apex tem o PX dentro dela, ele está atrelado dentro da Apex, é um programa da Apex para qualificar. Então eu vou te treinar, eu vou te capacitar para fazer essa exportação. Então o programa prepara as empresas brasileiras para que possam iniciar o processo de exportação de seus produtos e serviços de forma planejada e segura, que é o principal, né, gente? Hoje em dia, as empresas elas não têm um caixa muito alto, não têm um investimento muito alto para poder fazer uma operação de risco. Então, a gente tem que conhecer todo esse fluxo, conhecer todo esse sistema, essa burocracia, para que seja uma operação com o mínimo de risco possível. Ainda assim existe o risco? É claro que existe o risco para tudo, né? Para qualquer ação que se faça dentro de uma empresa, o risco ele existe, né? Qualquer decisão que um empreendedor, que um empresário, que um gestor toma, ele assume algum risco. Porém, com esse conhecimento que o PX busca oferecer para as empresas, a gente quer minimizar esse risco, que esse risco seja o mínimo possível. E aí tem algumas perguntas que podem nortear, né? Minha empresa está pronta para exportar? Como funciona uma negociação internacional? Como devo formar o preço do meu produto para exportação? Muito importante isso aqui, né? Senão o cara arrebenta de vender e quebra. Ele não conhece a formação de preço dele, ele não conhece o custo dele a fundo. Ele está vendendo demais, recorde de vendas, mas não está vendo lucro, está quebrando a empresa, porque ele não conhece essa formação. E quando a gente joga isso no mercado externo, ainda tem vários complicadores, vários intervenientes que isso pode ser afetado. Então, onde encontrar compradores, né? Talvez o meu mercado não é Estados Unidos. Quando a gente pensa em comércio exterior, a gente pensa em Estados Unidos, China, Europa, né? Mas não. Às vezes o meu comprador está aqui na Argentina, ele está aqui no Uruguai. São países próximos, que dá para fazer modal rodoviário, que dá para levar de caminhão, que tem um facilitador da língua, né, que dá para conversar. Então, às vezes a gente fica deslumbrando grandes países longe, grandes potências mundiais, e o nosso comprador está aqui do nosso lado. Além do dólar, né, da taxa cambial, dólar, euro, nesse momento que a gente está passando, não sei se todo mundo aqui tem acompanhado o quanto está alto a taxa do dólar, né, devido à pandemia. Então, tudo isso é uma forma que o PX tenta apresentar para as empresas, trazendo a realidade, né, trazendo toda uma estrutura, uma metodologia, que o Brian vai poder compartilhar com vocês mais à frente, para poder fazer tudo de forma planejada e segura. Esse é o X da questão. A gente ter um planejamento, a gente ter uma forma segura de fazer essas transações, que pode ser muito bom para a empresa. Qual que é a relação do PX com o Unis? Então, eu falei com vocês, o Thiago iniciou falando também, e eu sou coordenador administrativo do Unis. O que acontece? A Apex Brasil, ela faz um estudo em todo o Brasil e realiza um rigoroso processo de avaliação para saber aonde se encaixa o PX. Então, ela pega o mapa do Brasil e olha onde tem potencial polo industrial, ou potencial produtos para exportação. E aí, né, isso fala a nossa região aqui, né, que tem um potencial enorme, trazendo café, nós temos Porto Seco, nós temos indústrias, temos muito artesanato, né, então essa questão do agro é muito forte na nossa região. Então, a Apex, ela faz um estudo no mapa do Brasil para poder identificar aonde que está o potencial exportador. Então, ela tem convênios com o Brasil todo. Então, tem PX lá em Manaus, tem PX no Rio Grande do Sul, tem PX em São Paulo, tem PX no Rio de Janeiro. Então, ela faz esse estudo no mapa do Brasil para poder escolher um local. E fazendo esse estudo, né, o Unis se disponibilizou, teve interesse em firmar essa parceria, então existe um convênio entre a Apex Brasil e o Grupo Unis. Então, feito esse estudo no mapa,
a Apex faz uma visita, né, e analisa alguns pontos da estrutura do parceiro que vai ter, do convênio que vai firmar, para ver se o parceiro tem disponibilidade de infraestrutura para a instalação do núcleo PX, possibilidade de contratação de bolsista, oferecimento de cursos de graduação e pós-graduação, experiência com projetos de extensão e capacitação empresarial. Então, o UNES, dentro de toda a sua estrutura que possui, possui um curso de comércio exterior, possui um curso de agronomia, que é voltado para essa questão do agro, possui cursos de pós-graduação voltados para gestão, para gestão empresarial. Então, vendo isso e vendo a capacidade da nossa região, vendo a capacidade do UNES em poder abrigar esse projeto, firmou-se esse contrato. Então, o ano passado foi um ano de negociação, um ano que a gente teve vários desafios, né, devido à mudança do governo, a gente teve alguns percalços nisso, como está ligado diretamente no governo, ao Ministério das Relações Exteriores, na mudança do governo, né, na troca de presidente, a gente teve algumas coisas a serem ajustadas. Então, a gente passou por um período longo de ajustes desse convênio, mas no fim do ano passado e início desse ano, a gente firmou esse convênio, a gente tem um convênio assinado com valores pré-estabelecidos, com metas pré-estabelecidas do convênio entre a Apex e UNES, que para poder realizar no UNES o PayEx. Espero que tenha ficado claro. A Apex é a agência, o PayEx é o programa que a Apex oferece e o UNES é a entidade executora. Então, o UNES executa o PayEx aqui na nossa região, devido à estrutura que ele possui, né, devido à região, o quanto é rica para poder participar de programas de exportação, e aí firmou-se esse convênio. Brian, você quer falar um pouquinho sobre essa questão operacional do PayEx, agora já entrando diretamente no PayEx mesmo? Como que funciona a estrutura, como que funciona a nossa metodologia, o que a gente tem feito? Legal. Rodrigo, como eu não estou vendo a sua tela, cara, você acha que eu posso compartilhar os slides aqui ou... Pode compartilhar. Pode compartilhar. Eu acho que você tem que... Você está compartilhando? Isso. Eu vou interromper aqui. Só para eles irem seguindo os slides. Aí, interrompi a minha tela aqui. Pode compartilhar a sua. Perfeito. Eu vou compartilhar, qualquer coisa me avisa, hein? E aí, tá conectando? Tá carregando aqui. Beleza, para mim foi. Pessoal, para todo mundo tá aparecendo aí, dei um... Qualquer coisa me dá um sinal aí. Alô? Todo mundo? Tá ok, Brian. Perfeito. E o áudio também tá de boa, né? Tá tranquilo. Pessoal, boa tarde. É um prazer poder estar falando com vocês. Eu sou o Brian, eu sou de Três Corações, graduado em comércio exterior, amante do comércio exterior, eu adoro. E trabalho na área desde os 18 anos, mas nos últimos 6 anos eu foquei no agro. Eu fui diretor de exportação de uma exportadora de cafés. Então, eu tenho essa veia do agro muito forte e do comércio exterior também. Eu acho que eu fico sempre muito feliz em poder falar com pessoas interessadas no assunto, que é um assunto de suma importância, né? Não só para o Brasil, mas para a nossa região. Nossa região, ela tem o comércio exterior também na veia, né? Desde sempre. Eu acho que o desenvolvimento do sul de Minas, ele aconteceu em grande parte pelo comércio exterior. Então, eu fico muito feliz em poder falar com vocês sobre o assunto. Hoje, especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre o PayEx, né? O operacional do PayEx. Como funciona o PayEx? Eu sou o monitor do programa, então eu trabalho diretamente com o Rodrigo, que é o coordenador.
O PEX, ele tem uma equipe aqui em Varginha de 7 pessoas, né? Um monitor, 4 técnicos e 2 apoios técnicos. Os 4 técnicos, eles são de fundamental importância para a consecução dos objetivos do programa, porque são os técnicos que têm contato direto com os empresários, com os produtores rurais, e a gente tem realmente muita atenção, está sempre falando com os técnicos para sentir qual que é a do empresário, quais são os objetivos, para, de fato, alinhar os objetivos do PEX com o do empresário. Né? E os 2 apoios técnicos, eles nos ajudam sobremaneira, principalmente com a questão mais burocrática, a questão de sistema, enquanto eu, o monitor, tento gerir todo esse processo, né? Lembrando que o foco do PEX sempre vai ser focar na qualidade do atendimento. A gente quer, por que o governo investe uma alta quantia de dinheiro, o Unis investe toda a sua estrutura? A gente quer incentivar as empresas do sul de Minas a exportarem, ou pelo menos a ter o conhecimento e a segurança de exportar. Então, esse é o nosso foco maior, assim, durante o programa. O nosso programa, ele iniciou-se no início do ano, então a gente pode considerar, a gente está bem no início do programa, e isso nos ajudou muito no sentido de ser escolhidos por Brasília para ser um programa piloto em várias frentes. Então, hoje, o PEX Varginha, ele é totalmente diferenciado dos outros PEX no Brasil, né? A gente tem PEX em Manaus, tem PEX em São Leopoldo, mas o nosso, ele é piloto em várias frentes. Isso é bom, né? Tudo que é novo e pensando para um bom futuro, pensando na exportação, para nós é maravilhoso fazer parte disso. Uma das coisas mais bacanas do PEX Varginha é que a gente atua no raio de 100 quilômetros da cidade de Varginha, mas também no raio de 100 quilômetros de Lavras. Essa é uma das coisas mais bacanas e um dos maiores diferenciais do nosso núcleo, né? O fato de poder atuar também a 100 quilômetros de Lavras aumenta o nosso raio de atuação e, obviamente, aumenta a quantidade de empresas com as quais a gente pode trabalhar, o que é excelente para o nosso programa. A maioria das pessoas tem dúvidas com relação a como participar do programa PEX, quem pode participar. A primeira coisa para a gente pré-selecionar uma empresa é ter um CNPJ ativo, né? Esse é o básico, e nós temos casos atuais de empresas participando do PEX que o CNPJ estava com algum problema e o empresário reativou o CNPJ justamente para usufruir de todos os benefícios e conhecimento que o PEX proporciona. A gente não faz nenhuma restrição com relação ao porte da empresa. Então, empresas pequenas, empresas de grande porte, para a gente não faz muita diferença. A gente vai capacitar da mesma maneira, vai utilizar a mesma metodologia, tá? No momento, a única exceção são as MEIs. Por enquanto, a gente não atende MEI, tá? E, por fim, mas não menos importante, a empresa tem que ter um produto exportável. O que a gente considera um produto exportável? A gente analisa o mercado lá fora, analisa a estrutura da empresa aqui e o histórico de exportações do Brasil deste produto. Então, alguns produtos eles têm umas características quase impossíveis de fazer com que a gente leve ele para fora do Brasil. Mas isso é bem raro, mas é uma coisa que a gente tem que analisar, né? Quando a gente pensa na nossa região, acho que 99% dos produtos aqui do sul de Minas são exportáveis, não é? Café, laticínio. Então, é bem tranquilo, tá? Esses são os 3 pré-requisitos para uma primeira seleção do PEX, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia do PEX. Esse é o ponto principal do programa, né? Como funciona o PEX? Sendo um programa do governo federal, a gente tem que seguir a metodologia à risca do programa. E é uma metodologia bem simples, na verdade.
bem didática e focada realmente na consecução dos objetivos do programa, que é capacitar uma empresa para exportação. Falando nisso, na verdade, voltando aos pré-requisitos aqui, eu acho uma coisa muito importante que também tem que falar o PX é voltado para capacitar uma empresa para exportação. Então, empresas que já exportem não são aptas a participar do programa. Por quê? A gente subentende que se uma empresa já exporta regularmente, ela já é capacitada para isso, né? Então, esse tipo de empresa que já exporta regularmente também não está apta para a participação do programa, ok? Voltando à metodologia, como eu falei, ela é bem simples, hiperdidática, pensando sempre no empresário e sabendo que o empresário não tem tanto tempo disponível assim, né? A gente sabe que o dia de um empreendedor é muito cheio, são várias atribuições, então a gente tenta trabalhar a metodologia da melhor maneira possível. E falando isso, é importante vocês saberem que a duração do PX, ela gira em torno de 2 a 6 meses, né? Então, uma empresa, do ponto 1 ao ponto 5 aí na tela, geralmente leva de 2 a 6 meses, podendo levar mais, tá? A duração do programa não é algo que vai levar a gente, né, o monitor do PX, a qualificar uma empresa mal. Muito pelo contrário. A gente sabe que cada empresa tem sua característica, cada empresário tem o seu tempo. Então, a gente sabe que, dependendo do empresário, pode durar até 8 meses, não tem problema. E, às vezes, o empresário quer agilizar tanto que esse atendimento vai levar 2 meses. Ok, não temos restrições nenhuma com relação ao tempo. O foco é sempre um atendimento com qualidade, né? Quando a gente pensa nesse primeiro tópico, é um tópico bem simples. A gente precisa identificar o potencial de exportar de uma empresa, o potencial exportador. Então, os nossos técnicos, eles sempre vão buscar aqui na região empresas que eles acham que têm esse potencial, vão entrar em contato com essa empresa e preencher o que a gente chama de perfil, que é o primeiro arquivo do programa, que é onde a gente vai ter acesso à cara da empresa, né, a capa da empresa. Ó, esse é o perfil exportador da empresa. Perfeito. Na segunda etapa, já acho que uma coisa mais intrínseca, sabe? É uma coisa mais importante do programa, que é o diagnóstico. Nessa etapa do diagnóstico, a gente já tem o perfil da empresa, sabe que ela tem um perfil exportador, mas agora a gente começa a entrar em detalhes, né? Em detalhes em todos os departamentos da empresa. Também é um processo rápido, é um questionário, a gente está na fase de entender a empresa, né? É um questionário, só que é um questionário que vai levar em conta todos os departamentos, porque, embora o foco do programa sempre vai ser a exportação, o departamento financeiro, fluxo de caixa, o RH, as condições de trabalho, sempre tem que ser levados em consideração, né? Nós vamos levar eles em consideração e, no final, vamos focar na exportação. Por quê? Vocês imaginam uma empresa que não cumpra as regras trabalhistas, as leis trabalhistas, exportando para os Estados Unidos, para a Europa? Inevitavelmente o europeu, o americano vai descobrir e vai dar problemas, né? Então é bem bacana, é uma análise rápida de todos os departamentos, porque a gente sempre vai focar na exportação. O terceiro ponto da metodologia é um ponto hiper bacana, porque é aí que a gente dá uma exclusividade ao atendimento, né? Essa é uma regra básica que a gente sempre passa aqui para o pessoal de Varginha, para os técnicos e para toda a equipe, que é: o PX é um programa do governo federal, tem uma metodologia, mas a gente não generaliza o atendimento. O atendimento sempre tem que ser exclusivo. O empresário tem que se sentir único, porque para nós ele é único. Então, nesse terceiro ponto, nós pegamos o perfil, o diagnóstico, sentamos com a equipe, principalmente com o técnico que atendeu esse empresário, e começamos a estudar o processo dele e já pensar numa potencial exportação. Então, nós estamos atendendo, por exemplo, uma cachaçaria. No caso da cachaçaria, a gente faz um estudo detalhado pensando na cachaça. Nós não pensamos em nenhum outro produto. Sempre cachaça. Que embalagem é a ideal para cachaça? Como exportar um produto com teor alcoólico?
e por aí vai. Então, essa terceira etapa é aquela que dá o tchan, sabe? Ela é o meio termo. Já passou a parte burocrática, estamos entrando na parte de execução, que é a quarta etapa. A quarta etapa é a implementação do plano de trabalho. Essa, de longe, é a principal etapa do PX, que é onde a gente executa o que nos foi pedido, que é o capacitar o empresário, né? Essa implementação do plano de trabalho, ela é executada por tópicos. O PX tem 28 tópicos a ser trabalhados com o empresário. Daí nós pensarmos sempre em 2 a 6 meses, né, o atendimento, porque são 28 tópicos, e a gente sabe que tem empresário que gosta de ir um pouquinho mais devagar, para entender mais, estudar em casa depois, tem empresário que gosta de agilizar, e esses 28 tópicos têm que ser passados com qualidade, sempre passar com qualidade, esse é o nosso foco, né? Durante essa etapa 4, como a gente leva em consideração o diagnóstico e o perfil do exportador, a gente tende a direcionar o empresário para alguns parceiros da Apex Brasil, para o empresário resolver algumas questões que a gente acha que podem ser melhoradas. Então, a gente encaminha, às vezes, o empresário para o Sebrae, para aprender um pouquinho mais sobre fluxo de caixa, encaminha o empresário para a Emater, às vezes é um produtor rural que está com dificuldade na lavoura, vamos encaminhar ele para a Emater. Por que a gente encaminha? Porque são assuntos que não são voltados para o PX, não são voltados para a exportação. Então, esses assuntos a gente encaminha para órgãos mais específicos. E, por fim, na etapa 5, a gente tem a conclusão desse plano de trabalho e a entrega de um plano de exportação, que é o nosso core business, que é o que o PX faz. No final, o nosso objetivo é capacitar o cara e entregar um plano de exportação. E quando a gente fala em plano de exportação, a gente está falando em algo muito específico, né? Não adianta eu deixar o empresário e acabou o programa, deixar ele embora com um plano muito generalizado. Então, a gente faz totalmente o contrário. O cara, nós saímos, acabamos o projeto, saímos da empresa, o empresário está com um plano, sabendo qual país ele vai querer atacar. Se vai de avião, vai de navio? Não, vai de avião. Qual o modo de pagamento a gente vai usar? Porque todos esses detalhes foram vistos na etapa anterior, que é a implementação do plano de trabalho. Então, na etapa anterior, o cara aprendeu como fechar um câmbio, o cara aprendeu como fazer um seguro de crédito, como contratar um frete internacional. E é um processo em conjunto, técnico-empresário. A gente vai se conversando, vai aprendendo junto, e no final o plano sai redondo, já com o país, modal de pagamento, qual o frete. Então, o esperado é que um dia depois do fim do programa, o empresário consiga exportar tranquilamente o produto dele de maneira planejada e organizada. O PX hoje. Como eu falei, o PX Varginha, no momento, ele é um bebê, vamos dizer assim. Ele está no início do processo. E exatamente por isso a gente fica muito feliz já em estar atendendo 19 empresas, né? E mais que isso, atender 19 empresas de 15 cidades diferentes da nossa região. Isso é muito bacana. Se a gente analisar bem, são 19 empresas de 15 cidades diferentes. Eu admito que no início do projeto a gente tinha uma expectativa, até um planejamento, principalmente nesse início, de algumas cidades centralizarem muito, né? De a maioria das empresas serem de determinadas cidades. E, na verdade, para nossa surpresa, a grata surpresa, tem acontecido muito o contrário, né? A gente tem conseguido atingir quase todo o sul de Minas, né? São 15 cidades, é muita coisa. E o mesmo acontece, né? O mesmo se passa com os diferentes setores, os diferentes ramos. A gente tem atendido empresas que querem exportar café verde, mas também empresas que querem exportar já o torrado, ou seja, um empresário que já está agregando valor ao café verde, já quer exportar o torrado. Então, são atendimentos totalmente diferentes. Como o atendimento é personalizado, o cara do café verde vai ter um atendimento voltado para café verde, o do torrado voltado para café torrado. Então,
o potencial comprador lá fora pode ser americano, pode ser russo para café verde, para café torrado pode ser um cara na África do Sul. Por que não, né? Laticínios, tecelagens, que é uma coisa muito bacana, cachaçarias, indústrias de condimentos alimentares, celulose, apiários, vários apiários. Então, assim, mais uma vez, são 19 empresas de 15 cidades diferentes e de 8 ramos de atividade, 8 setores diferentes. Mais uma vez, o sul de Minas mostrando que é uma região rica, que é uma região com produtos totalmente diversificados, e mostrando que a Apex tomou a decisão certa de trazer o PX para cá. O Unis tomou a decisão certa de fazer parte disso, né? Muito bacana poder ter a sensação e saber que a gente está auxiliando toda a nossa região. E agora, acho que seria impossível não falar disso no final, né? Falar sobre a pandemia e o PX. Em meados de março, nós ficamos bem tensos sobre os rumos que o PX teria. Empresas parando, empresas fechando, pessoal, né? Todo mundo parando e entrando em confinamento. E agora? Para onde vai o PX? Felizmente, o governo aprovou o atendimento ser realizado remotamente. Só que não bastava o governo aprovar, né? O governo precisa aprovar, mas o empresário tem que aceitar. E o empresário é o nosso foco. E, felizmente, os empresários aceitaram, até demais, até bem mais do que eu esperava. E o volume de empresas aderidas ao projeto tem seguido totalmente, 100% o que a gente esperava. Na verdade, eu devo admitir que o PX Varginha, ele tem excedido muitas das metas que o governo tinha passado, né? E por que isso? O receio principal era, por exemplo, produtores rurais. Nós atendemos vários. A gente sabe que, independente da condição financeira, muitas áreas rurais não têm, às vezes, acesso a uma rede, a uma internet bacana. Como funcionaria isso, né? Mas, no final, pelo menos por agora, tudo tem dado hiper certo. E o que tem acontecido, e isso já é algo muito legal. Ao invés das empresas ficarem com medo, né, e pensar sempre nessa pandemia, nessa coisa da empresa estar parada, estar perdendo dinheiro, estar perdendo investimento, muitas das empresas atendidas no momento, elas estão fazendo o efeito contrário, elas estão buscando oportunidades, né? Então, como todo mundo fala, o clichê, né, que as oportunidades geralmente vêm da crise, as empresas estão seguindo isso. E quando a gente fala exportação, e pensa aí nesse terceiro ponto, ó, na busca por novas oportunidades, a primeira coisa que aparece que a gente, do comércio exterior, da exportação, não pode deixar de levar em conta é o dólar. A gente tem um dólar chegando a quase R$6, cara. O dólar é um dos principais fatores de competitividade de uma empresa exportadora. E o dólar está quase R$6. Então, eu acho que não aproveitar uma oportunidade dessa seria lamentável. E o bom sinal é que o pessoal do sul de Minas tem aproveitado e muito. Tem corrido muito atrás do PX. Tem empresa querendo fazer o PX e bobear em uma semana. Então, o dólar tem ajudado bastante nesse quesito. O fator de estar em casa o dia todo também tem alta influência nessa pressão e nessa necessidade das empresas e vontade de querer participar do PX. Por quê? O dólar está alto. O cara está em casa o dia todo. O atendimento está remoto. É a situação ideal, não é? Você está com tempo, o dólar está alto, por que não aprender a exportar através de um programa do governo federal e totalmente de graça? Eu não vejo, sinceramente, razões para não participação do PX, não é? E uma coisa que eu tenho notado bastante, nós temos notado
nas empresas que estão em atendimento é que começaram a pipocar, a aparecer demandas do exterior, né? Nós temos casos de empresas de café, de café torrado, que receberam ligações, e-mails do pessoal de Portugal querendo comprar café. A gente tem casos de empresa que está com demanda do Canadá. E o que acontece? Isso só leva a empresa a querer agilizar o PX, né? Para aprender rápido a exportar, porque tem gente querendo, né? E o dólar valorizado no Brasil deixa nossas empresas mais competitivas frente aos nossos concorrentes lá fora, né? Se eu vou vender café, o português vai ficar muito mais barato para um português comprar café do Brasil do que da Colômbia, porque o dólar está hipervalorizado aqui. Entendem? Então, a gente está com a faca e o queijo na mão, mesmo com toda essa situação que a gente sabe que é horrível, né? Uma pandemia, o número de mortes, enfim. Mas pensando em comércio exterior, pensando em empresa, pensando no PX, a gente está com a faca e o queijo na mão. E outro ponto que a gente notou muito aqui no nosso núcleo de Varginha é que algo que acho que não aconteceria, muitas empresas, muitos empresários estão colocando o time, ou parte do time, para participar da qualificação remota. Isso é muito legal. Por que o cara consegue colocar o time dele para participar? Porque a empresa está trabalhando meio período, ou está totalmente parado. Então, muita gente, pelo menos as que estão participando do PX no momento, ao invés de demitir um funcionário, ou de apenas um empresário querer participar, ele aproveita esse tempo ocioso também do time dele, e sempre pede para a gente autorizar a participação de outras pessoas, e é óbvio que a gente vai autorizar, né? Quanto mais pessoas capacitadas para atuar no comércio exterior, melhor. Isso tem acontecido com muita frequência. Às vezes o cara quer que o diretor financeiro dele participe do programa. Ok, pode participar, por que não? Às vezes o cara quer que o diretor de produção. Às vezes o cara quer que alguém, às vezes o filho dele participe do programa para já entrar na empresa, já criar um departamento de comércio exterior. Então, a gente acha que tem sido beneficiado até bem mais do que a gente esperava. Pessoal, e por fim, essa última frase aí é algo muito recorrente e que a gente sente na pele. Eu disse 98 para não falar 100, né? Que acho que tem uma pessoa, das 19 empresas, uma pessoa é graduada em comércio exterior. Ou seja, das outras empresas, ninguém. Nenhuma empresa possui um profissional de comércio exterior. Lembrando que o mesmo número vai para profissionais que falam inglês, né? Primeiro elas focam no comércio exterior, depois no inglês. E 98% dessas empresas não têm um profissional. E lembrando que nós estamos atendendo empresas de 15 cidades diferentes do sul de Minas. Eu acho que... Uhum. Que tá café? Eu acho que tem tudo a ver o EAD e essa última frase, né? A gente pode estar atendendo alguém lá de São João del Rei, como estamos, né? Atuando através de Lavras, e a empresa não tem um profissional de comércio exterior, né? E São João del Rei, sei lá, está um pouco distante do Unis, tá? Mas a gente agora tem recentemente o EAD, Comércio Exterior do Unis, que eu acho que é hiper bacana nesse sentido. Então, cara, temos a demanda, temos várias empresas com produtos sensacionais querendo exportar, com chances de exportar bem, e precisando de um profissional de comércio exterior. Então, fica a dica para todo mundo que está participando, né? Não sei se todo mundo é graduado em Comex ou está graduando em Comex, mas existe um mercado latente aí para a gente, né? Vale ressaltar também, Brian, só que muitas vezes essas crises são propulsoras, né? Sim. Claro que não minimizando a questão da saúde, aqui a gente trazendo para o lado do comércio exterior, trazendo para o lado dos negócios, não tirando o lado da saúde, mas muitas empresas veem a oportunidade justamente nesses momentos, né? E talvez que a gente está passando grandes dificuldades no Brasil, e talvez o comércio exterior seja uma alternativa para o empresário, né? Para jogar o produto dele lá fora, já que aqui a gente está em meio a uma crise, uma crise econômica,
talvez lá fora, algum país que já esteja se reabilitando, já esteja se reerguendo, possa ser uma boa fonte de renda para a empresa, um bom mercado para ele prospectar. E é o que a gente discutiu até, pegando esse seu exemplo, com uma empresa de café que está participando do programa, uma startup voltada para café. E a gente, durante a semana passada, a gente executou o plano com ela, uns tópicos, e a Espanha, por exemplo, segunda-feira, anunciou taxativamente que as cafeterias estariam abertas a partir de segunda-feira. Ou seja, as empresas que trabalham com café, que estão no programa, já viram isso como uma oportunidade. A Espanha já abriu as cafeterias. E isso vai acontecer, galera. À medida do tempo vai acontecer. O que é o importante? Lembrem-se, às vezes uma empresa não exporta, mas ela pode exportar. Então, vocês, enquanto profissionais de comércio exterior, vocês podem criar demanda para vocês, entendeu? Vocês podem sugerir para vários profissionais, para várias empresas do comércio exterior, que vocês podem ajudar elas. Né? Às vezes o cara tem um produto hiper bacana, sensacional, nunca pensou em exportar. Por que não vocês sugerirem isso para o cara? Né? Dá para vocês criarem demanda para vocês mesmos. E agora, a gente deixou nossos contatos aí, pessoal. Qualquer dúvida sobre o programa, a gente tem o Instagram também, pex.varginho. Tem o e-mail do Rodrigo, tem o meu e-mail. Qualquer dúvida sobre o programa, ou se vocês conhecem alguma empresa, tem alguma empresa, vocês acham que pode exportar, que se encaixa nos pré-requisitos, a gente está à total disposição, viu? É isso aí. A gente agradece aí pela participação de todo mundo que estiveram com a gente, Thiago, valeu mesmo pela oportunidade, a gente possa ter mais momentos assim, e estamos sempre à disposição. Podem anotar nosso e-mail, nosso Instagram, siga a gente lá no Instagram, pex.varginha, e lá a gente sempre posta as novidades, posta o andamento do nosso programa aí, que pode ser interessante para todo mundo. Hoje não tem como ficar de fora dessa globalização, né? Por mais que você não está diretamente ligado ao comércio exterior, pode não estar trabalhando diretamente com o comércio exterior, mas isso está no nosso dia a dia, até como pessoa física. O comércio exterior está presente aí, produtos importados, produtos exportáveis estão presentes o tempo todo. E a gente fica à disposição para questionamento, perguntas, acho que a gente ainda tem um tempinho aí. Thiago, se puder fazer o meio de campo, estamos por aqui. Deixei o Insta e os e-mails aí no chat, tá? Para quem quiser anotar. Boa, valeu, Brian. Brian, Rodrigo, muito obrigado aí pela palestra, foi muito bacana. Acho que a gente tem que ter acesso a várias ferramentas hoje, e é muito importante para o pequeno empresário que tem essa dificuldade, né? Eu brinco que o produtor rural, ele tem mais facilidade da porteira para dentro, né? A porteira para fora é mais complicado um pouco, e aí vem o PX para poder auxiliar. Então, muito obrigado a vocês todos. Eu vou fazer vamos ver aqui, teve alguns questionamentos. O Graziani foi ex-aluno nosso de logística aqui do Unis presencial, e aí ele está perguntando se o projeto não se restringe apenas ao sul de Minas, né? Ele está na Zona da Mata hoje, trabalhando lá, e funciona na Zona da Mata também. A gente tem lá a FIC em Cataguases, né? Então, às vezes, estende para ele também. Eu não sei como que é isso, Brian. O que acontece? Eu sugiro você dar uma olhada no site da Apex, Apex Brasil PX. A gente tem outros núcleos e certamente deve ter um núcleo mais próximo de você. Né? Como a regra é o raio de 100 km de Varginha e 100 km de Lavras, não sei se daria aí o alcance a vocês, mas a gente tem outros núcleos, como eu falei. Tem um núcleo em Juiz de Fora, eu não sei se o núcleo de Juiz de Fora está ativo, mas tinha um núcleo em Juiz de Fora. E o pessoal de Brasília está criando, está criando um núcleo à distância, para atingir justamente essas empresas que estão bem longe, estão lá no extremo norte do Brasil, às vezes. Então, talvez você possa acessar isso. Dá uma olhada no site, e se não conseguir, fala com a gente, que a gente pode tentar algo sim, viu? Vamos para a próxima aqui, gente. Deixa eu olhar aqui.
Como faço para me inscrever no programa PIEX? O Luiz Otávio está perguntando, Rodrigo. Ô Luiz Otávio, eu vi depois que você mandou, que falou que enviou um direct no Instagram. Beleza. A gente manda um e-mail ou um direct no Instagram mesmo. Nós vamos entrar em contato com você, tá? A gente vai disparar um folder explicando certinho tudo isso que a gente falou aqui de forma mais teórica. A gente vai disparar esse folder lá para você e vamos entrar em contato via e-mail para a gente marcar uma conferência, algo para conhecer a sua empresa aí. Pelo direct já é uma boa saída. A gente entra em contato por lá e pede os seus contatos e faz esse bate-papo. Pode ficar tranquilo. Beleza. Eles estão perguntando com relação a se isso serve para serviço também ou só produto. Tem um atendimento de serviço também. Tem um atendimento de serviço também. Pode aplicar no atendimento a serviço. Tem a metodologia voltada para serviço, exportação de serviço. Pode entrar em contato que a gente explica detalhadamente como que é a metodologia para exportação de serviço, mas cabe também. Muito boa essa pergunta. Outra questão que eles estão perguntando é a questão da verba liberada pelo governo federal para esse tipo de trabalho. Nós temos um convênio, né, que já é estipulado. Então, quando a gente firmou esse convênio com o governo, a Apex ela tem um orçamento anual, então ela tem um orçamento anual que ela destina para todas as ações que ela faz, inclusive do PX. Então, nós temos uma verba já para os 2 anos do convênio estipulada e detalhada em rúbricas. Então, tudo já tem o valor estipulado, nada mais, nada a menos. Então, a gente tem uma prestação de contas muito pesada, feita mensalmente, e a cada 6 meses nós temos uma auditoria externa para checar essas contas. Então, a gente tem um sistema que gerencia esses valores, mas são todos valores estipulados lá atrás. Não adianta eu pedir mais valor agora. Já foi tudo firmado lá no convênio. Quando sentou as duas partes e pôs o convênio em cima da mesa, os valores já estavam todos estipulados. Então, agora o que a gente trabalha mais com o repasse do recurso e com a prestação de contas. Mas não tem como reajustar valor. É aquilo ali e a gente tem que trabalhar em cima daquele valor. Para a gente fechar, vocês acham vantajoso hoje exportar café para a China? Uma pergunta que me disse. É vantajoso exportar café para todo lugar do mundo, viu? Mas, para a China, sim, é vantajoso. A China, o norte da China, produz café também. Não sei se você sabe. E a gente sabe que os chineses, eles tendem a produzir quase tudo, né? Mas para qualquer lugar do mundo é vantajoso, cara. O que eu acho bacana do mercado chinês é que eles focam, embora a gente tenha um certo preconceito, eles focam em um café muito bom. Eles não querem café ruim, eles focam em café de excelência, café exótico, a gente chama, e eles pagam muito bem pelo café. Né? A gente faz muito isso no PX, tá? Quando a gente está atendendo o pessoal do café, a gente tenta estudar alguns mercados. E o chinês é isso, é para um cara que quer investir em qualidade. Se o cara investir em qualidade, certificado, ele vai ter um mercado sensacional lá na China. Tá só começando. Isso, gente. Agradecer o Brian, agradecer o Rodrigo mais uma vez. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado a participação de todos, tá bom? Rodrigão, valeu, Brian, valeu, viu? Valeu, Thiago. Posso ter uma palavrinha aqui, professor Thiago? Fecha aí, o meu chefe, gente. Então vamos. Como que fala que não, hein? Não pode não. Meu chefe, eu falo que não vou deixar. Não tem nada de chefe, não. Não, tudo bem, gente? Boa tarde a todos. Olha, eu estou aqui só para dar como diz na igreja católica, um testemunho, né? Eu tenho um monte de igreja. 600 mil pés de café. Não é isso não. O que eu ia falar é que eu lembro da ideia embrionária, né? Quando começou essa conversa e quando contratamos a peso de ouro aí os meninos aí, né? O Rodrigo, o Brian. Então, assim, eu tenho acompanhado o trabalho desses meninos, desses jovens aqui, diante desse processo,
E eu gostaria de dizer que, pessoal, é impressionante o que eles fazem, o que eles têm feito em termos de visita, correndo atrás, para fazer dar certo, para fazer funcionar, para tornar possível esse projeto junto com o Unis aqui, né? Então, antes, para fechar a minha fala, agradecer a vocês dois por estar aqui compartilhando essa fala, compartilhando as suas experiências, e agradecer imensamente por fazerem parte aí da 8ª Semana da Educação à Distância. Obrigado demais, e Thiago, show ter convidado esses dois aí. Saudade, viu? Saudade de ver vocês por aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Gente, obrigado. Obrigado, Rodrigo, Brian, obrigado, pessoal. A gente agradece. Valeu.